Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiros. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro. Hoje é quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou. Baixa agora e abre tua conta. Nosso programa tem Jefferson Gomes na mesa de áudio, as gravações e edições sob responsabilidade de Cleiton Lopes. A coordenação de central é de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo e esportes de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixa agora mesmo e abre tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba. E o assunto de abertura do programa é pecuária de corte. A Singapura autorizou a importação de sebo bovino do Brasil para a produção de biocombustíveis. O Brasil recebeu autorização de Singapura para exportar sebo bovino destinado ao uso industrial. A decisão amplia a lista de produtos brasileiros no mercado asiático, com destaque para a produção de biocombustíveis. Em 2024, Singapura importou mais de 680 milhões de dólares em produtos agropecuários do Brasil, principalmente carnes, itens de complexo sucroalcooleiro e derivados de origem animal. Segundo a nota conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura e Pecuária, a medida reforça as relações comerciais com Singapura, polo logístico e financeiro da Ásia, que tem demanda crescente por insumos ligados à energia renovável. Com a nova autorização, o agronegócio brasileiro soma 435 aberturas de mercado desde 2023. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Obrigado, Lademir. E no total, em 2025, as exportações brasileiras de carne bovina devem atingir alta de 12%. As exportações de carne bovina do Brasil devem alcançar 4 milhões de toneladas neste ano, o que pode representar uma alta de 12% se comparado com o ano passado. A projeção é da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. De janeiro a agosto, por exemplo, os embarques somaram um recorde de mais de 2 milhões de toneladas, um salto de 15% em relação ao mesmo período de 2024. Já a receita alcançou 10 bilhões e meio de dólares, um avanço de quase 33% na mesma base de comparação. 164 países consomem a carne brasileira, tendo China, Estados Unidos e Chile entre os primeiros. Segundo o presidente da ABIEC, Roberto Perosa, o setor deve fechar o ano com saldo positivo. Nós previmos no final do ano passado, e tem se confirmado isso mês após mês, um incremento de cerca de 12% no volume de exportação, em quantidade de toneladas, e 14% no incremento de faturamento. Então, claro, tem diversas adversidades que o setor vai vencendo, mas devemos encerrar com um ano muito positivo. Só em agosto, as exportações brasileiras de carne bovina somaram mais de 299 mil toneladas, um crescimento de 20% em relação ao mesmo mês de 2024. Foi o segundo maior volume mensal da série histórica, ficando atrás apenas de julho deste ano, quando o Brasil embarcou 313 mil toneladas. A receita alcançou 1,60 bilhão de dólares, alta de 49%. De acordo com a ABIEC, os resultados de agosto reforçam a competitividade
competitividade da carne bovina brasileira. Mesmo diante de oscilações em alguns mercados, como os Estados Unidos, o cenário geral se mantém positivo, com perspectivas de novas oportunidades comerciais no segundo semestre. O presidente da ABIEC aposta no baixo estoque dos americanos, que poderá ajudar na retomada das compras com o Brasil. Temos uma expectativa de verificar no mês de setembro qual vai ser o apetite, porque há um grande déficit de carne nos Estados Unidos e não há países no mundo que tenham o volume e a qualidade da carne brasileira para ser oferecido. Então o povo americano, o governo americano, terá que tomar uma decisão, ou fica sem a carne ou começa a comprar do Brasil mesmo com a tarifa, ou renegocia com o Brasil, né? Claro que vencidas as questões políticas, e renegocia com o Brasil uma diminuição da tarifa, uma retirada da tarifa, para que a gente possa voltar ao fluxo normal. Roberto Perosa também destacou o aumento no consumo de carne bovina na Ásia. Segundo ele, o Vietnã deve aumentar a participação nas exportações brasileiras no continente asiático. Após abrir mercado em março deste ano, o país deve anunciar em breve uma nova rodada de habilitações. Além disso, ele disse acreditar em fortes indícios de que o Japão vai anunciar sua abertura para a carne bovina brasileira neste ano, o que, se confirmado, será uma oportunidade importante de mercado para ajudar na rentabilidade das exportações. Da Rádio Agência CNA Senar, Bruno Amorim. Obrigado, Bruno. E buscando acelerar o melhoramento genético do rebanho, o Promebo e o Sebrae vão subsidiar testes de genômica e ultrassonografia de carcaça. A Associação Nacional de Criadores Reticulares, ANC, e o Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne, o Promebo, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, irão subsidiar testes genômicos e de ultrassonografia de carcaça, oferecendo uma oportunidade para criadores que desejam investir no melhoramento genético do rebanho. De acordo com a superintendente de registro genealógico da ANC, Silvia Freitas, todas as raças avaliadas pelo Promebo serão contempladas. Segundo ela, a ideia é ampliar o uso dessas importantes ferramentas que são a ultrassonografia de carcaça e a genômica. São técnicas que podem e devem ser utilizadas por todas as raças que utilizam dados do Promebo. Silvia ressalta que a ultrassonografia de carcaça já é utilizada, mas que a ideia agora é aumentar em massa esse número para reunir o maior volume possível de dados, visando a uma melhor seleção e assim qualificar ainda mais as raças em termos de produção de carne. A superintendente explica que a ideia inicial é formar uma população de referência e para isso conta com a adesão da maioria dos criadores. Nesse sentido, a genômica vem também para acelerar processos, gerando resultados em características de difícil avaliação, como resistência a carrapato e eficiência alimentar. E ganhar tempo, porque atualmente a gente tem que esperar os indivíduos nascerem, serem avaliados, terem os seus dados próprios coletados, terem os filhos, então com base no desempenho dos filhos a gente conseguir atribuir um resultado para esses animais. A genômica faz com que a gente ganhe tempo nesse sentido, porque a partir do momento que o animal nasce já é possível prever o desempenho genético desse animal e para quais características ele vai ter um desempenho positivo. A parceria contemplará apenas propriedades com inscrição estadual no Rio Grande do Sul, sem limite para o envio de amostras. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigado, Arthur. E o Rio Grande do Sul receberá na próxima semana uma representação do governo chinês para tratar da retomada dos embarques de carne de frango ao país asiático. A missão pretende avaliar as medidas adotadas para combater a gripe aviária e garantir que o sistema de defesa sanitária esteja em conformidade com os padrões chineses. A visita é muito aguardada pelos avicultores e pelos frigoríficos, pela importância que o mercado asiático tem para a proteína gaúcha. O estado é o terceiro maior exportador de carne de frango do país, respondendo por cerca de 15% dos embarques. E foi publicado no Diário Oficial da União o decreto presidencial que designa 14 novos nomes para os cargos de adidos agrícolas em substituição aos atuais nas representações do Ministério da Agricultura junto a missões diplomáticas brasileiras no exterior. Foram nomeados Rodrigo de Almeida para a Embaixada do Brasil em Pretória, na África do Sul, Caio Simão para Riad, na Arábia Saudita, Jussara Duarte para Buenos Aires, capital argentina,
Eduardo Magalhães para Canberra, na Austrália, Alessandro Cruvinel para Ottawa, no Canadá, Thiago Oliveira para Seul, capital da Coreia do Sul, Bárbara Cordeiro para integrar a delegação brasileira junto às organizações internacionais econômicas, sediadas em Paris, a capital francesa, Roberto Razeira para Nova Delhi, na Índia, Carlos Turqueto para Jacarta, Indonésia, André Okubo, em Tóquio, no Japão, Luna Alves para a Cidade do México, André Figueiredo para integrar a delegação do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e outras organizações econômicas em Genebra, na Suíça, Lucas Moraes para Bangkok, na Tailândia, e Mirella Ait para Hanoi, no Vietnã. A atuação dos adidos agrícolas fortalece as relações comerciais internacionais do Brasil, permitindo o crescimento e o acesso a novos mercados para os produtos da nossa agropecuária. O posto tem prazo de 4 anos, contado a partir da data de apresentação à representação diplomática. Atualmente, o Brasil conta com adidos agrícolas em 38 representações no exterior, localizadas na África do Sul, Alemanha, Angola, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Colômbia, Coreia do Sul, Egito, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, e na Itália com a delegação permanente junto ainda à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, e organismos internacionais. Também no Japão, Marrocos, México, Suíça, e aí lá na Suíça tem a delegação do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e outras organizações econômicas em Genebra, também no Peru, Reino Unido, Rússia, Singapura, Tailândia, Bélgica, com missão do Brasil junto à União Europeia em Bruxelas e ainda no Vietnã. E agora uma boa informação para os pequenos produtores rurais. Hospitais universitários vão ampliar a compra de produtos da agricultura familiar. Foi ampliado o acordo de cooperação técnica que possibilita que 45 hospitais universitários federais passarão a adquirir no mínimo 30% dos alimentos utilizados nas cozinhas diretamente da produção da agricultura familiar. O acordo envolve a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O modelo para ampliação foi o sucesso da experiência no Hospital Universitário de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. O modelo, conforme o presidente da CONAB, Edgar Preto, fortalece o elo entre produção local, segurança alimentar e saúde pública. Hoje é um dia de celebração, especialmente para a agricultura familiar. E nós firmamos aqui, junto com o ministro Paulo Teixeira, um termo de cooperação. A partir de agora, os 45 hospitais universitários da rede EBSER estão autorizados ou vão começar a mobilização para comprar comida boa aqui, ó. Da agricultura familiar é o exemplo que estamos fazendo lá no hospital em Santa Maria, que já está comprando 38% da comida para os seus pacientes da agricultura familiar. Entre julho de 2023 e julho de 2024, os hospitais da rede universitária federal distribuíram mais de 17 milhões de dietas orais. Com o novo acordo, esse volume passa a contar com uma participação efetiva da agricultura familiar. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa. Obrigado, Christian. E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco em nome do Senar RS. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou, baixa agora e abre tua conta. A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa desta quarta-feira, dia 17, em nome do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixa agora mesmo e abre tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba. E abrimos este segundo bloco falando de soja, pois a China tem diminuído a importação do grão dos Estados Unidos e optado por aumentar a compra da América do Sul, especialmente aqui do Brasil. Esse redirecionamento está gerando perdas bilionárias para os produtores americanos, além de provocar uma mudança estrutural no mercado global da oleaginosa.
desde o início da temporada de comercialização, as variações já indicavam que os agricultores dos Estados Unidos sofreriam prejuízos. Para outubro, a China já garantiu a aquisição de 7,4 milhões de toneladas de soja, quase toda do Brasil e de outros países sul-americanos, cobrindo cerca de 95% da demanda projetada para o mês. Para o mês de novembro, os contratos somam aproximadamente 1 milhão de toneladas, apenas 15% do esperado. Se as condições atuais persistirem, os agricultores norte-americanos precisarão diversificar mercados ou buscar competitividade frente aos latino-americanos. E seguimos falando de soja e da importância da rotação com outras culturas, conforme explica o pesquisador da Embrapa Soja, Henrique Di Biasi. Temos o predomínio, no Brasil como um todo, em todas as regiões produtoras de soja, de sistemas de produção pouco diversificados. Nas regiões mais quentes, predomina a sucessão milho segunda safra soja, que inclusive é uma sucessão que a gente considera como grande impulsionadora do agronegócio brasileiro, Grande parte hoje do sucesso do agronegócio se deve à sucessão milho segunda safra soja, Essa possibilidade de fazer 2 safras de verão num único ano. E nas regiões mais frias nós temos o predomínio do soja-trigo ou mesmo uma subutilização do outono e inverno, Se você pegar o Rio Grande do Sul, por exemplo, as regiões mais frias, nós vemos que grande parte das áreas não é utilizada no outono e inverno. Muitas vezes a cobertura do solo é por plantas que vêm de forma espontânea, aveias, então nós temos que mudar esse cenário, porque as consequências elas começam pela degradação da parte biológica do solo. Então hoje nunca podemos esquecer que o solo é um organismo vivo e nós precisamos alimentar a biologia do solo e alimentar por meio de plantas de diferentes espécies, diferentes famílias e que produzam uma grande quantidade de fitomassa, de biomassa, tanto da parte aérea quanto de raízes. Sem essa alimentação da biologia, você degrada a parte biológica e a primeira consequência é um aumento na ocorrência de doenças, principalmente doenças radiculares, a ocorrência e danos de nematóides e também a degradação da parte da estrutura do solo, levando à compactação com a diminuição da quantidade de poros, aumento da resistência mecânica ao crescimento das raízes e a consequência disso, dessa degradação da estrutura, é menos raízes nas culturas econômicas, menos infiltração e armazenamento de água, com a consequente redução de produtividade e aumento de custos de produção, principalmente nos anos mais secos. E outros problemas também, como a intensificação do processo erosivo, o aumento dos custos com o controle de plantas daninhas tolerantes ou resistentes ao glifosato, como a buva e o amargoso. Então, uma série de problemas e em que esses sistemas pouco diversificados acarretam no médio e longo prazo. Existem uma série de pesquisas, não só capitaneadas pela Embrapa Soja, mas também com a coordenação de outras unidades da Embrapa, de instituições de pesquisa estaduais, universidades, que mostram que a diversificação de culturas aumenta a rentabilidade. Recentemente a gente publicou um material, uma pesquisa nossa, em forma de série de documentos, série de documentos 459, onde nós concluímos que a diversificação de culturas pode trazer aumentos de rentabilidade já no médio prazo de 11%. Nesse caso, com o uso do consórcio milho mais braquiária, ou seja, você mantém o milho, mantém a soja, só adiciona a braquiária em consórcio com o milho, o produtor já teve um aumento aí, tem um aumento potencial de 11% na rentabilidade, não é na produtividade, é na rentabilidade do sistema. Então, esses sistemas são sim viáveis economicamente. A questão, aí a gente retorna à pergunta anterior. A grande questão é você pensar no médio e no longo prazo. E levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada mostra que a participação do óleo de soja na margem de lucro da indústria de esmagamento praticamente se igualou à do farelo na semana passada, configurando um cenário histórico. Pesquisadores explicam que o movimento reflete o avanço da demanda pelo óleo brasileiro, sobretudo por parte do setor de biodiesel,
No último dia 11 de setembro, a participação do farelo na margem da indústria foi de 51% e a do óleo atingiu 49%. Como comparação, a participação média do farelo no ano passado foi de 62% e a do óleo de 38%. Bom, no Guaíba, Correio Rural da manhã de hoje, a gente vai falar de pecuária de leite a partir de agora, ainda repercutindo os resultados, não é, da Expo Inter na Gadolando, Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, que teve no seu concurso leiteiro a grande campeã na categoria jovem, a vaca Cotribá Gribeler 143 Imperial, né? Foi que campeã na categoria jovem, mas em todas as categorias, inclusive na adulta, ela foi a que mais produziu. Foram 96,46, 96,5 quilos de leite, e é pertencente essa vaca à fazenda Gribeler, da cidade de Montenegro, de propriedade do Gediel Gribeler, que está conosco na manhã de hoje. Gediel, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, satisfação recebê-lo aqui em nosso programa. Em primeiro lugar, parabéns aí pela conquista. A gente estava falando fora do ar. É a segunda vez que você participa do concurso e é o primeiro título, mas ano passado já começou bem também. Conte um pouco pra gente aí, Gediel, por favor. Isso, a gente começou ano passado, levou uma vaca apenas e tiramos o segundo lugar. Na categoria jovem também ou era adulta? Não, daí já era adulta. Certo. Era outra vaca. Tá. E agora esse ano a gente arriscou um pouco mais, levando 5 animais e tirando o primeiro lugar e quebrando recorde na categoria vaca jovem. E as demais todas a gente conseguiu conquistar uma premiação em cada categoria respectiva delas. Que legal. Me diz uma coisa, vocês já... a escolha deste animal é exatamente pelo desempenho que ela já vinha tendo, hein? Isso aí. A gente tem uma avaliação, dias de parto, produção, uma série de coisinhas, detalhes que a gente observa para conseguir levar um animal assim. Qual é a idade dela mesmo? Ela está fechando 3 anos em outubro. Fechando 3 anos em outubro. Não, e ela superou, inclusive, a adulta, né? A vaca adulta, né? Que fez menos de 95 quilos. Não. Fantástico. E você disse que levou foram 5 outras 4 também participaram, né? Isso. Tá bem. Bom, vamos contar um pouco da história, da trajetória de vocês em Montenegro. Já é a 3ª geração já de criadores, mas a partir do teu pai mesmo que houve um investimento maior em genética, é isso? Isso aí, positivo. E daí a gente veio se aperfeiçoando. Eles começaram com umas dificuldades que todos sabem, há tantos anos atrás existia, né? Sim. E então, com o passar dos anos, a gente foi aprimorando e investindo em tecnologia. Tá. E os últimos 5 anos, assim, que a gente investiu mais forte, né? Tá bem. E se especializando no setor. Que legal. Não, e é um setor que nos últimos anos viu muita gente saindo, né, da atividade, só ficou aquele exatamente que investiu, não é, Gediel? Isso. Então... não tá fácil a atividade hoje. Exatamente. Bom, mas claro, quem tem um investimento, né, em genética, em bom trabalho de manejo, tanto alimentar como reprodutivo, consegue se manter e até se destacar na atividade. É o caso de vocês aí em Montenegro. Qual é a estrutura de vocês? Quantos animais, quantos litros por dia somando vocês conseguem atingir aí, em média? A gente tem um sistema de confinamento em compost barn, e onde fica alojada as vacas de lactação. Hoje a gente está com 63 animais e uma produção aí de 2.500, 2.600 litros dia. Tá bem. Tá. E tem novilhas também? Tem as novilhas e bezerras, daí a gente soma 108 cabeças no total na propriedade. Que serão as futuras vacas leiteiras da criação, é isso? Isso aí. Tá, perfeito. Muito bem. Bom, você já disse confinamento, não é? Mas tem aqui a partir de silagem?
A gente tem a base da alimentação é silagem de milho, né? De milho. Aí entra caroço de algodão, concentrado também, né? Uhum. Toda a produção vai para a cooperativa, para a Cotribá e depois para a CCGL? Não. A produção de leite vai para a cooperativa Santa Clara, de Carlos vai Barbosa. para Santa Clara. Isso. Sim. Tá bem. Toda a produção vai para Santa Clara. Isso. Tá bem. E esse leite... A gente tem a parceria com a Cotribá na nutrição, né? Perfeito. Entendi. Tá. E esse leite, você sabe qual é o destino? Ele é produzido queijo ou se ele é vendido como leite mesmo pela indústria? Depende das semanas, né? Mas a maioria das vezes ele vai para queijo, porque ele tem um bom sólidos, né? Uma qualidade boa. É isso que ia te perguntar, não é? O que determina o destino do leite é os sólidos. Então vocês têm então essa qualidade boa então também aí. Isso. Além de volume, qualidade também. Também é. Que bom. E em termos de manejo reprodutivo, vocês adotam a biotecnologia aí? Isso aí, inseminação artificial. Inseminação artificial. É mais garantido também, né? Para o manejo, para tudo, né? Sim, facilita mais. Tá certo. Tá bem, então. Bom, agora é seguir na criação e tenho certeza que esse prêmio agregou muito para vocês aí, não é? Com certeza. Faz parte, digamos assim, uma propaganda para futuros negócios, quem sabe, né? Pois não, exatamente. Tá certo. Olha, quero agradecer muito. A família toda trabalha na criação aí? Como é que faz? Isso, tem eu, minha esposa, minhas 2 filhas e minha irmã e meu cunhado. Olha aí, que legal. E as filhas estão com que idade? Elas já pretendem seguir trabalhando no meio rural ou não? A mais velha está com 18, a outra está com 13. Sim. E tudo indica assim que elas vão tocar o barco. Que bom, que bom. Acho que esse é um dos grandes desafios, não é, das famílias do campo de hoje, que é promover a sucessão rural, não é? Então, muito legal que vocês consigam isso mesmo aí. Bom, quero agradecer e parabenizar mais uma vez o Gediel Gribler, né, que conquistou então a grande campeã na categoria jovem, no concurso leiteiro da Gadolanto, nessa Expo Inter, que venham mais prêmios. Muito obrigado aí pela participação com a gente na manhã de hoje. Eu que agradeço aí. Um grande abraço. Outro. E assim encaminhamos o encerramento deste programa em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade e Banrisul. O app atualizou. Baixa agora e abre tua conta. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã às 5h30. Até lá. Grande abraço. Você ouviu Guaíba, Correio Rural.